Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós vamos conversar com a socióloga Reginete Bispo. A senhora pode se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, um bom dia para todos. Meu nome é Reginete Bispo, sou socióloga, sou militante do Movimento de Mulheres Negras, coordeno uma organização chamada ACANI, Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero, Raça e Etnia. Sou senadora suplente do senador Paulo Paim e consuleza honorária do Senegal no Rio Grande do Sul. Ah, sim. Senhora Reginete, é, Fernando, você não precisa me chamar de senhora, pode chamar de você. tá. É que acaba sendo uma praxe, né? E assim, geralmente eu pergunto para as pessoas que eu converso, né? E eu digo, e acabo repetindo isso algumas vezes, né? Que eu gosto de falar e gosto de ouvir, né? E então, assim, ó, eu gostaria de saber qual é a tua visão, tá? A tua percepção pessoal em relação ao momento que nós estamos vivendo agora. Essa questão da pandemia, da quarentena, do coronavírus, todas essas dificuldades que a nossa geração não passou, né? E eu me incluo, mas a nossa geração não passou porque esse tipo de situação foi há muitos anos atrás, né? Qual é a sua percepção pessoal acerca desse momento? E a gente vive um momento muito difícil, né? Sim, Mas também um momento muito especial, né? sim, Não só em função do coronavírus, né, da pandemia, mas eu acho que a pandemia ela chega quando o mundo, né, já vivia profundas mudanças no sentido de retrocessos, né? Nós vimos, especialmente aqui no Brasil, né, do último período, como a sociedade, especialmente o governo, assume posições ultraconservadoras no sentido de recuperar conceitos e recuperar práticas que julgávamos abolidas, né? Que práticas que nós, a minha geração e as gerações que vieram antes de mim, de nós, né, lutaram para conquistar, né? Direitos que lutamos para conquistar, como, por exemplo, os direitos trabalhistas, o direito a uma aposentadoria digna, né? É, junto com isso, uma lógica, né? Veio uma lógica ultraliberal de implementar um Estado mínimo, né? Ou seja, quando se fala em Estado mínimo, está se repassando para a iniciativa privada desenvolver políticas que é obrigação do Estado, né? Como, por exemplo, de saúde, educação, assistência social. Nós tivemos, em 2017, né, a PEC 95, né, que é sim. uma PEC que congela os recursos do orçamento da União para saúde, educação e assistência social por 20 anos, né? Então, isso foi em 2017. Sim, 2, 3 anos de PEC 95, a gente sente o impacto, né? O sim, SUS já sente o impacto, o SUS sente o impacto, tem um desmonte generalizado. Então, a sim, gente já vinha com essa lógica, né? De retirada de direitos sociais, não só no Brasil, né? sim. Em vários países do mundo, essas forças ultraliberais estão articuladas no mundo, né? E aqui no Brasil, isso vem também com caráter muito acentuado do fascismo, né? Por que a gente diz o fascismo? Quando você nega as instituições, né, que compõem a democracia, que é o judiciário, o legislativo e o executivo, e nega essas instituições,
nega a Constituição e, sobretudo, criminaliza o diferente, no caso aqui, criminalizar os pobres, os negros, os indígenas, os quilombolas, né, julgando que essa população não tem direitos, né, isso é profundamente destruidor, desestabilizador da democracia. No Brasil, que o nosso processo democrático ele é muito novo, né? E sempre com várias interrupções nesse processo, e um país que tem na sua formação quase 4 séculos de escravização, ou seja, de desumanização da sua população, e 132 anos de abolição, ou seja, a nossa história ainda é marcada, né, pelos processos de escravização, né? Sim. Então, o Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Sim. Então, e por que ele é o mais desigual do mundo? Porque vem nesse processo, né, de desconstituição de direitos e garantias de privilégios, né? E a desigualdade se dá quando poucos concentram muita riqueza e muitos não têm nada, né? Sim. Então, o país é o mais desigual do mundo. Bom, nesse contexto que surge a pandemia, né? Que a pandemia chega no Brasil, né? Sim. Então, ela chega nesse contexto, então, quem é que ela impacta? Embora seja uma doença que tenha sido trazida pela classe média alta, né, ela se instala primeiro na classe média alta, mas ela se propaga quando ela começa a chegar nas periferias, né, aonde esse serviço de saúde, de assistência social está totalmente desarticulado, enfraquecido, né, você sente o impacto, né? Não é à toa que 60% dos mortos pela Covid no Brasil são negros, né? Então, são as populações que estão morrendo, primeiro são os idosos, né? Os idosos, os negros, os pobres, enfim. E são exatamente aqueles que dependem do Estado, da estrutura do Estado, né? Então, hoje a gente não tem 60 mil mortos, né? Mais de 60 mil mortos hoje no Brasil. E que todas as instituições reconhecem que isso é muito mais, né? Pode multiplicar esses valores ali por 3, 4 vezes a mais, porque o que acontece? No Brasil, o Brasil é o país que menos faz testes, né? E olha só, né? É o Brasil mais desigual e é o Brasil que menos testa, né? Então a gente também não tem esses dados, são dados oficiais, né? A gente não tem como dizer exatamente quantas pessoas morreram do Covid. O que se sabe é que houve um aumento muito grande de pessoas que morreram de doença cardiovascular, de doenças respiratórias e que necessariamente não foram classificadas como infectadas pelo Covid, né? E então, quer dizer, hoje a gente não sabe, né? Mas temos esses dados de que quem está morrendo são os idosos, os pretos e os pobres, né? Quando ele se alastra para as periferias. E aí a gente vê, aqui no Rio Grande do Sul, agora o quadro começa a se agravar, mas em estados como São Paulo, no Amazonas, no Pará, né? As pessoas morrendo na fila, né? Então, isso é um dos aspectos do impacto, né, dos impactos sociais do Covid na população. O outro que também é assustador é que a única forma que hoje se conhece no mundo de evitar o contágio é o isolamento social. Né? É o isolamento social. Agora, para fazer esse isolamento social, as pessoas, as famílias precisam ter condições para fazer esse isolamento social. E a gente viu tanto
nos Estados Unidos quanto na Europa, né, o Estado investiu muito para que as pessoas, criou condições para que as pessoas ficassem Sim, em casa, sim, né? sim, sim. Porque como você vai ficar em casa se você não tem a comida na mesa, né? É, E daí você imagina um país que nem o Brasil, nas dimensões do Brasil, né? sim. Com a desigualdade que tem, com Isso, milhões de famílias abaixo da linha da pobreza, se não tem um investimento sério, articulado do Estado, isso não tem como controlar, né? Não tem. claro. E a gente viu que foi um problema sério para houve uma imposição do Congresso Nacional, especialmente do Senado, para que o Sim, governo disponibilizasse a ajuda emergencial, né, de sim. R$ 600, que o governo queria dar 200, né? R$ 200 para quem era beneficiário do Bolsa Família, Isso. né, quando a gente sabe que a maioria absoluta do, do, do trabalhador brasileiro, especialmente a população negra, Sim, trabalha na informalidade sim, como microempreendedor, né? sim. Então, se tu trabalha num dia para comer no outro, né? É, Então, o isolamento impacta nisso, e talvez seja esse um dos motivos que a gente vê tanta dificuldade do nosso povo ficar em casa, né? sim. Fazer esse isolamento. E esses R$ 600, ainda que foi disponibilizado para socorrer as famílias empobrecidas e mil e Sim, sim. duzentos para as famílias chefiadas por mulheres, né? Sim. A gente vê toda hora ali que o grau de corrupção foi altíssimo, boa parte deles foi desviado para quem não precisava, né? Para Sim. quem não precisava, e a maioria das pessoas que realmente precisam não Não consegue conseguiram. acessar. Não consegue. Não conseguiram acessar O, por causa do processo que é extremamente burocratizado, exige é, documentação no país de pessoas que estão ficando desdocumentadas, né? é verdade. Então, isso tem um impacto, né? Sim, O que sim. a gente vê funcionando, né? As redes de solidariedade, num Muito. primeiro momento, funcionaram com muita força, com muito vigor, Uhum. né? E estão funcionando. Só Sim, que como o governo não adotou medidas sérias sim, de controle da Covid, né? Você vê em outras experiências, né? Na Ásia, na Europa e nos próprios sim, Estados Unidos, 3 meses de Covid começa a baixar a curva, né? Diminuir a curva, isso sim. quer dizer, começa a ter um controle. No Brasil, mais de 3 meses e não para de crescer, Não. né? Sim, E aqui no Rio Grande do Sul se adotou essa coisa das bandeiras, né? sim, Então, cedendo, eu acho que o governador inicialmente começou bem, né? sim, Fazendo sim. isolamento, eu acho que isso conteve, que o Rio Grande do Sul ficou em baixa. Depois, quando começou a ceder a pressão dos empresários, né? Sim. E abrir o comércio e fazer essa intermitência, né, de bandeira Laranja, vermelha, amarela e laranja, laranja, e isso, bandeira azul, isso. né, flexibilizou e hoje ninguém mais tem controle, né? E É, pegar o número de UTIs disponível para medir se pode ou não abrir o comércio, né? é. Isso fez com que o Porto Alegre esteja em bandeira vermelha, várias regiões do estado em bandeira vermelha, né? E já se Sim. fala que Porto Alegre talvez tenha que entrar na bandeira preta, né? É, Então, isso impactou diretamente na vida dos mais pobres, né? claro. Outra categoria que ficou extremamente impactada com isso são os profissionais da saúde, né? Que Sim, mais do que a gente aplaudir, homenagear, tem que garantir sim, EPIs, equipamentos de proteção sim, individual de qualidade, segurança, sim, porque eles estão morrendo, quem não está morrendo está sim, adoecido de tanta sim, pressão, tanto trabalho sim. e tanta tensão, né? É. E a senhora sabe que, assim, ó, todas essas questões que a senhora falou, assim, tem várias situações, assim, com relação à pandemia e ao Brasil, no caso, né? Ao planejamento, e particularmente, né? Essa é minha opinião pessoal.
é que faltou, desde o início, um planejamento do governo federal, isso é óbvio, né? Então, eles vinham com aquela narrativa de negação, né? Sabendo do que estava acontecendo, quando nesse tempo eles poderiam ter se preparado lá em dezembro, em janeiro, com um plano, né? Um projeto, enfim, um projeto que contivesse as devidas cautelas para que caso essa pandemia atingisse o Brasil, porque isso é como a senhora falou. Quem pressionou foi o Congresso, através do Senado, enfim, foi o Congresso Nacional. Mas se o governo federal tivesse tido dado o mínimo tratamento e lá no início, ou final de dezembro, ou início de janeiro, já tivesse se organizado, inclusive junto, né, com os outros poderes, né, criado um gabinete de crise para uma possibilidade de a pandemia chegar aqui ao Brasil. Olha, se acontecer isso, nós podemos fazer isso. Se acontecer aquele outro, a gente vai agir dessa forma, né? Isso não ocorreu. Eles foram tratando ali quando viram que o negócio não ia dar, que a pandemia chegou com força e com a pressão dos outros poderes, e o governo federal ele foi entrando mesmo assim, né? Mesmo o Ministério da Saúde atuando de uma forma não tão positiva, mas atuando, o presidente ainda insistia em todo aquele discurso, né? Infelizmente, né? Naquele discurso de minimizar a doença. Então, para mim, o primeiro ponto mais problemático foi essa falta de planejamento, né? De organização. O segundo ponto, com relação à contaminação da população negra, que a senhora tocou, esses dias eu vi, acho que foi antes de ontem, uma estatística que ela demonstra claramente isso, né? Que a maior parte da população que acaba se contaminando e vindo até a falecer é a população negra e parda, tá? E aí, isso é importante que a gente diga, porque às vezes as estatísticas elas não esclarecem, né? Que não se trata de uma questão de saúde da população negra, ou seja, a pessoa é contaminada, mas não porque ela é negra, e sim porque ela se expõe mais, porque a população negra é a que Perfeito. mais se expõe no transporte público, que vai tem São as pessoas que estão saindo de casa para para trabalhar, trabalhar. né? Isso aí, isso aí. Então, tipo assim, é evidente que a população branca, que é todo esse contexto que a gente já sabe, né? De privilégio, de acesso, né? E eles têm essa possibilidade de ficar em casa, a grande maioria, e, consequentemente, né, não tem a exposição à doença, o menor número contaminado, né? E aí tem essa preocupação também, que é uma preocupação pessoal, e eu até confesso que eu não verifiquei nos últimos dias se isso teve se isso foi de alguma forma resolvido, se o governo voltou atrás, mas foi aquela retirada das informações com relação à saúde da população negra. O governo está ciente de que a população negra é que está sendo mais prejudicada, né? E por que ele retira do site do Ministério da Saúde esse estudo, né? É complicado porque eu vejo, eu nem sei se dá para dizer que eu fico constrangido ou revoltado, porque eu vejo que parece que há uma má intenção, né? Porque se tu sabe que um grupo de pessoas é o mais prejudicado em relação à saúde, evidentemente tu vai trabalhar políticas públicas de saúde para aquela população, né? Então, Mas você não pode perder de vista, Fernando, que a gente está falando de um governo que se elegeu, né? sim, Se elegeu, né? sim, Com discurso racista, com sim, discurso eugenista, né? Com sim, discurso contra as comunidades indígenas, contra as comunidades quilombolas, sim, dizendo que racismo não existe. Então, é esse governo que, é, mais do que não ter planejamento,
sim. ele age de forma negacionista, ele Isso, nega a sim. existência da gravidade e o impacto do Covid, né? Isso. E aí entra toda a lógica que eu falo, que é a lógica ultraliberal, né? Sim. De achar que o Estado não tem que se envolver em nada e Aham. que os empresários, que a iniciativa privada vai resolver tudo, né? Sim, sim. Que é perfeitamente, que é um equívoco, porque a gente viu que agora, durante a pandemia, quem está trabalhando, quem está salvando vidas é o SUS. Você não Sim. vê a iniciativa privada se posicionar. Não, A não. gente vê sim, leitos hospitalares caríssimos, né? Sim. E diferentemente em outros países, que o governo uh, 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 buscou, né, Sim. confiscou todos os equipamentos e instrumentos de saúde e transformou em saúde pública. Aqui no Brasil, não. Se o Estado precisa de um leito, ele tem que comprar, né? E comprar a peso de ouro. Então, tu vê uma elite empresarial totalmente descomprometida, porque empresário quer lucro, né? Uma Claro. empresa quer Sim. lucro. Sim, Né? sim. E a saúde pública não pode ser fonte de lucro, né? Sim. Assim como assistência social. Então, é essa lógica do atual governo Sim. que joga tudo para a iniciativa privada, tanto que investiu muito recurso nos bancos, principalmente nos bancos privados, né? Sim. E não tem e diz que o Brasil vai quebrar se É. der ajuda de R$ 600 Isso. para aqueles que mais precisam da estrutura do Estado. Agora não Sim. quebrou quando passou bilhões de reais Para os para o bancos. Santander, para o Itaú, Sim. enfim, né? Ou quando isentou bilhões de reais de impostos da Previdência Sim. Social das grandes empresas, né? Nem das pequenas empresas, Sim. das grandes empresas. Então, é uma lógica. A gente está lidando com um governo que tem desprezo pelo bem público, né? Porque Sim. acredita que a iniciativa privada vai dar conta disso, né? Só que Isso. num caso pandêmico, né? Não é Aí o. você está sentindo a importância do SUS, Sim. está sentindo quando o Estado está fragilizado e Sim. quando o governo é descomprometido. Nós estamos Sim. hoje, em plena pandemia, 1.200 mortes diárias só do Sim. Covid, né? Sim. Nós estamos sem ministro da Saúde, né? Sim. Nós estamos sem ministro da Saúde e a política toda está sendo gestada pelo Estado e pelos municípios, né? Sim. Então, não é só falta de planejamento, é de não acreditar na necessidade de tê-lo. Né? É um Sim. governo Isso. que passou a Organização Mundial da Saúde, o próprio ministério, o ministro que foi demitido, o Mandetta, né, Sim. defendendo o isolamento social e toda a experiência no mundo, diz que a única forma de controle é o isolamento social, Sim. e o presidente desconstituindo, fazendo de tudo para que esse isolamento social não acontecesse, inclusive Sim. ele, né, ele mesmo com as atitudes irresponsáveis de sair para a rua, não usar máscara, apertar a mão, Sim. essa coisa toda, né? Tanto que a equipe Sim. dele quase toda pegou o Covid, né? Sim. Ele até É. hoje não se sabe, né? É. Então, só que eles têm, né? Vão se tratar nos melhores Mas hospitais, né? claro. Não vai, Mas não vai faltar respiradores para sim. eles, né? Sim. Sim. Agora, os pobres estão morrendo nas filas das unidades de saúde e morrendo por falta de ar, porque não tem respirador, né? Sim. Sim. Não tem, Sim. imagina, o Brasil hoje não tem teste para Não. testar Não. as pessoas só são testadas quando ela tem sintomas graves Isso. do Covid. Do Covid. Isso. Isso. Então a gente vive um momento muito difícil, né, no Sim. Brasil, porque se já era um país desigual, hoje já se estima que 20 milhões de trabalhadores perderam o emprego, né, É. perderam seus trabalhos, né, Sim. que o Sim. empresário, enfim, né, Sim. alguns por necessidade, que a empresa está com problemas, mas alguns também por falta de responsabilidade, e Uhum. são grandes
empresas, né, que teriam condições de segurar seus trabalhadores, os demitiram, né? Então a Uhum. gente eu acompanho na condição de senadora suplente, a gente acompanha o senador Paim no Senado, né? Ele tem lá um Sim. projeto de lei trabalhado exaustivamente para que o seguro-desemprego, né? E a ajuda emergencial se estenda até o final do ano, né? Ontem o governo Ah, anunciou que vai estender por mais 2 meses, né? A ajuda emergencial e trabalhando com, com muito empenho para que os recursos sim. da os recursos que foram repassados aos bancos para socorrer o Sim. micro e pequeno empresário, empreendedor, chegue de fato, porque o recurso foi e ninguém está conseguindo acessar e as É, microempresas quebrando, né? e esse controle com o banco é bem complicado, né? Porque ele passa o recurso para o banco não vai repassar para o microempresário, ele vai emprestar para o microempresário. Nas Ele, mesmas condições que tinha antes da pandemia, não criou condições especiais é diante do quadro isso. pandêmico, É né? isso, esse é o problema. Então, assim, ó, e eu vejo que muitas pessoas, elas não estão atentas a isso, né? Tem aquele grupo, né, que ele está atento ao discurso negacionista, mas ele vê as coisas acontecendo e ele simplesmente tapa os olhos, né? Então, essa questão foi mais de trilhão para os bancos, né? Acho que foi 1,8 trilhão, uma coisa assim, eu não me recordo agora, mas se eu não me engano, foi mais de trilhão para os bancos. Os bancos, ele salvou os bancos. Os bancos vão conceder um crédito, mas ele salvou os bancos sem nenhuma condicional, né? Quer dizer, não, eu vou te dar uma ajuda aqui, mas se tu for ceder o crédito, tu aplica a taxa de juros que tu aplicava antes. Não, para um pouquinho, eu vou te ajudar, mas tu vai ter a tua contrapartida vai ser para aquela pessoa que precisa fazer um empréstimo, um empresário, microempresário, né? Ele vai ter um acesso facilitado, taxa de juros menor e assim vai. Mas não houve isso, né? Não, E não, não houve isso porque a lógica do governo não é não essa. é Quando essa, ele né? repassou, ele não estava a fim de salvar os microempreendedores, está a Sim. fim de repassar dinheiro para os bancos. O sistema financeiro, os lucros dele, em plena pandemia, cresceu de forma assustadora, os Uhum, lucros, né? uhum, uhum, Então, uhum. então quem tem dinheiro está lucrando com a Coronavírus. pandemia, né? Uhum. Ao invés de se colocar na rede de solidariedade, né? É. E estar socorrendo os seus trabalhadores, socorrendo os seus clientes, né? Uhum. Vai criando dificuldades e tenta tirar mais lucro em cima da morte e da Sim. desgraça dos outros. Né? E eu até vou fazer um adendo. Antes a senhora já tinha pontuado isso, e eu até. E é uma situação também que eu digo que é revoltante, é com relação ao auxílio emergencial solicitado e liberado para aquelas pessoas que não têm direito. Nós vimos, né, nesses dias aí, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas assim que não tem a menor necessidade, né? Porque veja bem, é como falou um vereador esses dias de uma cidade, ele disse: não quero dizer que as pessoas não têm o direito, isso é uma situação, mas elas não precisam. Elas não precisam, não merecem, foi o que ele falou. O termo dele foi assim: ó, não quer dizer que elas não mereçam ter acesso a um benefício, mas elas não precisam e o benefício não foi feito para elas, né? Existem ali requisitos para te solicitar o benefício. O governo, ele facilitou, digamos assim, digamos de uma certa forma, ele facilitou o acesso até para quem não tinha o CPF. Então nós temos aí, e aí, mas como a senhora falou, se a gente for analisar, tem muita gente do grupo social de menor poder aquisitivo que não teve acesso, e aí nós temos aquele grupo de militares, que foi um grupo bem grande, inclusive oficiais, 200 mil. é, e servidores públicos que tiveram acesso. Agora sim, ó, o discurso dessas pessoas que tiveram acesso, pegaram dinheiro, olha, devolvi voluntariamente, tá? Mas primeiro, não tem justificativa. Como a senhora falou, assim, nós temos um problema com o auxílio emergencial, que é o acesso ao auxílio, tá? Para eu acessar o auxílio, eu tenho que ter um celular, tenho que ter internet,
tenho que Não ter. é qualquer celular, tem Não, que ser não um é qualquer celular celular. Não é. aplicativo. É, porque daí eu tenho que ser um celular que eu consiga baixar o aplicativo, né? Tem que ter espaço no celular. Aí eu tenho que baixar o aplicativo, que é primeiro, faço um cadastro, né? Coloco meus dados, CPF, tá, tá. Depois eu tenho que baixar um outro aplicativo, que é o da Caixa, né? Se eu não me engano, e que é onde vai ser, que é o Caixa Tem, que para onde vai o valor vai ser liberado. Então, quer dizer que essas pessoas, sejam militares ou não, ou servidores, ou a mulher do prefeito, ou o marido da juíza aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou o dono da rádio e da academia, aquelas pessoas ali, elas fizeram vários procedimentos antes de acessar o valor. Como é que elas ainda dizem, ai, não sabia, errei, não foi sem querer? Como sem querer? Óbvio que é triste tu ver essa má intenção, né, É, dessas é, pessoas. é a lógica da elite brasileira, da branquitude. Nós vimos agora, recentemente, lá em Espumoso, que o juiz, inclusive, a justiça proibiu que divulgasse o nome, mas foi derrubado, foi divulgado Isso, essa semana, né? Uma pessoa sim, que está viajando por todo mundo, debochando do sim, recurso, mas solicitou, ela e a filha sim, solicitaram e ela teve que comprar um carro novo, com sim, casamento marcado no Caribe, isso, enfim, né? Eu é, não acho que o governo facilitou para que isso acontecesse, né? sim, Porque as pessoas que precisam mesmo nem sempre têm o CPF, né? Porque não, quem usa o CPF é quem tem conta bancária, né? é, Então, você lembra no início as filas na Caixa, na Receita, para poder fazer o tal do CPF, né? sim, É, 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 ter uma conta bancária, depois criada a conta digital, e dessa conta digital que ninguém consegue sacar, ninguém né? consegue sacar. É, e aí é uma ajuda emergencial, porque as pessoas precisam de recurso para comer, deposita hoje, a pessoa só vai poder sacar daqui a 20 dias. Né? Sim, Então é todo um processo de dificuldades, né? E que uhum, é, humilha as pessoas, né? Humilha as claro, pessoas que lógico, lógico, precisam, né? sim, Então, eu acho que não, um ou outro, né? Sempre sim, vai. Mas o problema é que não está chegando na não, maioria das não pessoas chega, não chega que daquelas pessoas que precisam. exatamente. Temos É, deixa eu só arrumar aqui, que eu acho que está terminando a bateria do meu computador. não tem problema. Já, ótimo. E não chega nas pessoas que mais precisam, e isso é um quadro que está se alongando, né? Diz que o Sim, Brasil está longe de entrar na curva sim, de declínio, né? E as redes de solidariedade também são, né? Não tem condições de ficar por muito sim. Não, tempo, né? sim, não vão perdurar por muito tempo. E está aumentando o número aqui em Porto Alegre. A população de rua aumentou de forma assustadora, né? Tu vê Uhum. famílias e famílias na rua, né? Então a gente vive um momento muito difícil, um momento de caos, né? Agora, acho que também é um período que eu acho que isso também deve trazer é, uma possibilidade de reflexão, né? Para as pessoas, para os cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Não só do Brasil, do mundo, né? O que faz que a gente eleja governantes desse tipo, né? Governantes da morte, né? O que faz que a gente, mesmo diante de um iminente, porque essas pandemias, essa pandemia a gente já teve outras no passado, ela vem Sim, também muito em função da forma que a gente se coloca no mundo, né? claro. De como a gente está destruindo, né? Sim, A natureza, que tudo sim, está interligado, tudo tem complexo, tu destrói aqui, tu desestabiliza ali, e tu sim, permite o surgimento de doenças, né? Tu permite o sim, desequilíbrio ambiental, né? sim. O desequilíbrio não só da sociedade, mas do Sim, o meio ecossistema, ambiente né? do ecossistema. O A gente ecossistema. está dentro de um ecossistema, né? Sim, Então, sim.
pandemia está trazendo isso com muita força para a gente repensar isso, né? sim, E repensar isso passa por também a gente eleger governantes que tenham compromisso, né, com esse ecossistema, que tenham sim, compromisso com o meio ambiente, que tenham compromisso com as pessoas, independentemente da sua cor, do seu sim, gênero, da sua classe social, né? Mas sim, são pessoas, são seres humanos, né? E que vivem sim. dentro de um ambiente, né? É, Então, acho que isso tá trazendo, vai entrando com muita força, acho que agora, durante a pandemia e depois da pandemia, né? sim, É, também outra coisa que eu visualizo que deva mudar bastante, né? É essa lógica de que a economia acima da vida das pessoas, né? sim, A sim. economia tem que estar a serviço das pessoas e não o Claro, contrário, né? Que sim, agora essa pressão dos empresários para abrir as empresas e tal, né? sim, Vem porque trouxe uma grande verdade. O que conta não é sim, o capital, o que sim. conta é a mão de obra, é o Isso, trabalhador, porque se não tem sim. trabalhador, não tem dinheiro e o dinheiro não serve para nada. Nada, Né? Então, nada. essa lógica que ela precisa É, ser invertida e ser repensada, né? Com muita é. força. E outra coisa que eu gostaria de conversar com a senhora também, que eu acho importante, né? A É senhora já difícil falou me chamar de senhora. sim, é com relação à questão dessa reflexão. Em outras conversas, e assim, em rodas de amigos, a gente fala sobre vários assuntos. E essa questão de reflexão sempre vem à tona, né? Em razão de todo momento, todo contexto que a gente passa. E dentro dessa discussão da reflexão, da necessidade da gente refletir sobre a vida, sobre um durante, mas principalmente um pós-pandemia, entra essa questão dos preconceitos, né? Principalmente o preconceito racial, que sempre foi, evidentemente, perceptível, mas tornou-se mais potencializado, pelo menos no Brasil, a partir dali de 2018, né? Quando começou toda a gente começou a ver que que muitas pessoas, talvez até pessoas que a gente tem uma relação, né? Deixaram transparecer o preconceito, seja numa palavra, num comentário, né? E agora, durante a pandemia, a gente discutindo essa necessidade de reflexão, a, a gente imaginava de que muitas coisas, entre elas o preconceito racial, fosse algo que fosse, como que a gente fala, ultrapassado, em razão de todo esse contexto de solidariedade, né? Quer dizer, inclusive eu sempre lembro de uma questão da a filosofia africana, né, que fala de que todos nós somos parte de uma engrenagem, né? E nós somos uma comunidade, né? Então eu não sou autossuficiente, né? Eu preciso de ti, tu precisa do outro e assim vai. E eu gostaria que a senhora traçasse assim ou falasse acerca de toda essa questão do preconceito racial, principalmente que se deu, né, com a morte do George Floyd, e aí, mas basicamente, principalmente no contexto brasileiro, porque a gente vê diariamente, ainda mais nos dias agora que o pessoal acha assim que a internet eles podem tudo, né? A gente vê diariamente as manifestações preconceituosas, né? E parece que elas só aumentam. O que a senhora poderia Sim. falar? Enfim, esse tema ele é de uma complexidade, vou tentar ser breve aqui para Sim, tratar. isso, Eu introduzi um pouco ali quando eu falei das desigualdades, né? O isso. Brasil, primeiro, hoje ninguém mais tem dúvida que a sociedade brasileira, né, é racista e que o É, racismo do Brasil ele é estrutural, sim, né? E quando a gente fala que o racismo é estrutural, o que a gente está dizendo, né? Que é ele que determina as relações de poder, né? É, 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 é ele que determina em todas as instâncias as relações sociais, sobretudo as relações de poder, né?
E então, nesse quadro pandêmico, esse racismo estrutural ele tende a se aprofundar, né? Mas nós vemos então é um problema que permeou toda a sociedade brasileira, todos os governos, né? A partir de 2018, nós tivemos o diferencial que nós passamos a ter um presidente declaradamente racista, né? Declaradamente anti-pobre e anti-negro, né? E com o discurso de que o Estado gasta demais com as políticas sociais, né? Então, isso impacta. Na minha opinião, a morte do George Floyd, né, ele trouxe a forma como ele foi assassinado, né, morto, isso impactou o mundo, né? Sim, As mortes acontecem aqui no Brasil são 60 mil meninos, crianças e sim, meninos negros que são assassinados de forma violenta no Brasil, né? sim. E a sociedade não se mobiliza Uhum. contra isso, né? Tem uma naturalização. É, Agora, os Estados Unidos eles têm uma tradição de mobilização, mas sim, essa tradição se dá lá a população negra representa 13%, aqui representa, nós somos 60%, né? sim, Então, mas o que acontece? Lá, do ponto de vista ético e moral, a sociedade não aceita aquela forma. Tanto que, se você for ver, cada vez que tem uma manifestação, são os brancos e os negros que saem para a rua junto. sim, A sim, sociedade, pelo menos uma parcela significativa da sociedade branca norte-americana, vai para a sim, rua porque não aceita esse tipo de. Né? Coisa que a sim, gente não tem no Brasil, a gente não sim, tem essa parcela da sociedade branca sim. comprometida com a luta Racismo, antirracista, né? sim, E aí você vê que isso corre mundo, foi em plena pandemia, né? E sim, talvez isso seja o novo, em plena sim, pandemia, sim, em todos os continentes são derrubadas as barreiras de isolamento e as pessoas vão para a rua lutar contra o racismo, né? sim, George Floyd sim, foi estupendo, né? Mas, paralelamente a isso, aqui no Brasil, teve a morte do João Pedro, né? Teve a quase morte, agora, semana passada, do Rafael, teve a sim, morte do menino Miguel. Então, a luta contra a violência policial, né? sim, Que sim, aqui sim, os movimentos sociais negros brasileiros denunciam há anos, né? sim, Aqui, embora durante o quadro pandêmico a violência policial aumentou, né, sim, sobre as populações, o João Pedro foi morto dentro de casa pela polícia, né, sim, uma criança foi morta dentro de casa pela polícia. Então, isso é um quadro que se agravou, né, a violência policial contra a população negra e periférica, né? sim, Então, na onda dos Estados Unidos, aqui no Brasil, houveram muitas manifestações, né? Aqui sim, em Porto Alegre, no Brasil todo, mas aí juntou-se com as manifestações antifascismo, né? Que isso, a sociedade branca saiu para a rua para lutar contra o fascismo, que é importante, né? sim, Mas sim, no centro do debate tem que estar o antirracismo, né? claro, E que é a pauta que está colocada muito. Então, você veja que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade tem, de levar e fazer conquistas significativas, porque nós não temos uma parcela significativa da sociedade como aliado na luta antirracismo. Eu acredito que está mudando, né? Está sim, mudando, a gente vê mais gente sensibilizada e essa é a grande mudança que precisa ser feita no Brasil. sim, Né? sim, A luta antirracista, pensar como garantir qualidade de vida, né? Permitir espaços de expressão, de participação nos espaços de poder e decisão da maioria do povo. Isso, sim, enfrentar o racismo é uma condição necessária para se ter a democracia, né? Com racismo não há democracia. é verdade. Eu quero então te agradecer, Ginete,
pela participação, pela disponibilidade, à disposição. Eu sei que o dia a dia é corrido, nós estamos, né, num dia, inclusive, de semana que tu trabalha constantemente, eu sei, conheço teu trabalho, e então eu sei que dispensar esse tempo demanda também um certo prejuízo para tuas atividades. Então, eu agradeço a tua participação, né, e essa disponibilidade em contribuir conosco para o debate, porque essa é a intenção do canal, né? É fazer com que as pessoas assistam, reflitam, né? E possam ter no seu senso crítico, né? Chegar a alguma conclusão. A gente espera contribuir de alguma forma para as pessoas que estão assistindo. Obrigada, eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de estar aqui no teu canal. Eu acho que não é desperdício de tempo. A gente vive um momento de isolamento, mas também tem que ser Sim, um momento de reflexão profunda. E isso, eu sempre, as pessoas disponibilizam e convidam, eu aceito, porque sim, são nesses espaços que hoje as lives, os vídeos é a forma de comunicação que a gente tem. E se eu estou dizendo que a gente precisa refletir, a gente tem que estar em todos os espaços, fazendo isso, debate, contribuindo na reflexão, sim, também fortalecendo, né? Então, isso, para mim foi um prazer estar aqui contigo. Você que é um homem negro comprometido, de sim. luta, e que a gente admira muito, muito o seu trabalho. Então, foi um prazer, uma honra estar aqui participando do teu canal. Muitíssimo agradecida pelo convite. Ah, muito obrigado, um abraço e espero que assim que possível a gente também possa conversar sobre outros assuntos, né? E talvez numa situação melhor, né, Ginete? Sim, perfeito. Eu deixo aqui para ti uma provocação para a gente sentar Sim, vamos. um dia retomar e discutir a pauta da imigração e do refúgio. Ótimo. Certo. Um Um abraço e muito obrigado. abraço, Fê.